Renascido das cinzas de uma repressiva ditadura, um país de língua única, maioria islâmica e uma crescente fama na indústria do turismo. Sejam todos muito bem-vindos à Albânia. Hoje continuaremos com a nossa série pela Albânia, saindo da capital Tirana em rumo ao centro do país. Sendo uma nação pequena, onde a agricultura ainda é forte na renda de muitas famílias, vemos pequenos vilarejos e uma natureza bastante verde nesse país composto por serras e praias. A recolocação da Albânia no cenário econômico continental demorou bastante e hoje ainda é um país que depende muito de exportações para diversos setores. De qualquer maneira, o desenvolvimento é perceptível e as aspirações europeias da Albânia podem revelar um futuro bastante promissor. Olá, queridos companheiros de viagem. Hoje eu estou aqui com essa vista linda, diretamente de Elbasan, a quarta maior cidade da Albânia, com 140 mais ou menos mil habitantes. E nós temos aqui um patrimônio histórico gigantesco, a exemplo do castelo da cidade, né? Que inclusive o nome Elbasan, que deriva do turco, significa o forte. Nós temos essa fortaleza que tem o entorno da cidade, e por isso que eu vou mostrar muito para vocês, contar da cultura local, falar bastante também sobre as questões relacionadas à política antiga e atual. Então se inscreve aqui no canal, participa desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar bastante. Mesmo com as temperaturas mais frias de novembro, vemos muitas laranjas pelas árvores aqui no sul da Europa. Hora de explorar o belíssimo castelo de Elbasan e mostrar para vocês lindas imagens. Aproveite e se inscreva no canal, deixando também o seu comentário e suas sugestões. E eu tô aqui na frente do castelo de Elbasan, que é o mais importante ponto turístico dessa cidade. Foi construído em fundações já que vinham desde os antigos gregos, antigos romanos, e nós temos depois essa estrutura sendo erguida por volta aí do século XV, muito bonita. Vocês podem ver que é uma fortaleza, uma muralha, né, melhor dizendo, de muitos metros aí, faixa aí 10, 15 metros, e a gente consegue observar que eles revitalizaram o espaço urbano na parte interna. Inclusive o meu hotel é aqui dentro, barato por sinal, 25 euros para um hotel muito bom, com café da manhã e vários outros restaurantes, cafés. Então você vê que essa Albânia moderna, pós-comunista, ela tem as suas nuances de desigualdade, ao mesmo tempo que tem as nuances de grande desenvolvimento, de empreendedorismo mesmo. Visitar antigas fortalezas tão bem conservadas é sempre como uma viagem no tempo. Aqui nessa região da Albânia, ainda pouco conhecida pelo turista tradicional, estar sozinho proporciona um passeio que nos remete a uma época totalmente diferente. Apesar do castelo ficar na parte central da cidade, vemos que há um centro comercial que foi crescendo em seu entorno e se modernizando com a mudança de gerações. Apesar das muralhas serem constante lembrança das raízes históricas desse país tão peculiar. Algumas casas e fachadas não resistiram muito bem o passar dos anos, mas a arquitetura predominantemente em pedra e suas ruas estreitas carregam um charme que fazem uma simples caminhada já valer a visita. As pessoas simpáticas frequentemente me paravam nas ruas para conversar, na maior parte das vezes em italiano, já que o inglês ainda é pouco falado por aqui. E como vocês podem ver, nessa época do ano não está muito frio, mas a cidade já está vazia, né? Os grandes pontos turísticos não recebem muito. A Albânia, que foi um dos países que abriu mais tardiamente
para o mundo e tem tentado incrementar a sua indústria do turismo, mas como sempre não tem muita propaganda. As praias aqui são um ponto alto, essas questões históricas das muralhas, das cidades antigas, de antigos impérios também, mas o país ainda não aprendeu direito a se vender, por isso que eu convido vocês a, se puderem, virem aqui para Albânia, é um país barato, acessível, e com certeza você não vai se arrepender de ter escolhido esse destino como o próximo das suas férias. Sendo um país de tradição inicialmente cristã, mas que foi dominado por um império muçulmano por séculos, vemos nuances de ambas as religiões em todos os cantos. A igreja ortodoxa da cidade, com lindos arcos, é um exemplo disso. Como vocês podem ver, o país é cheio de templos, né, ou mesquitas, ou igrejas ortodoxas e católicas, e apesar desse aspecto étnico e religioso multicultural, nós temos que a Albânia foi um dos países primeiros a se declararem ateus na época do Ródia, né? Inclusive os templos, as mesquitas, as igrejas foram utilizados como prédios públicos normal, não eram utilizados como local de adoração ou de congregação. Então a gente vê que isso muito mudou. Hoje, como eu disse para vocês, cerca de 57%, quase 60% das pessoas se consideram muçulmanos, 17%, quase 20% se consideram cristãos, e os demais aí se dividem ou preferem não falar o que são, ou até alguns acabam sendo agnósticos, ateus, como a linha que o comunismo pregava na época em que foi vigente por aqui. Um pouco mais adiante, vemos a antiga mesquita de Elbasan, com estilo otomano bastante característico e uma minareta muito clássica. Por dentro, vemos a típica tapeçaria em tons vermelhos, onde os fiéis se prostram para fazer suas orações diárias, além de um lustre muito detalhado na parte central da mesquita. Muitos livros da doutrina muçulmana, além dos Corões, livro sagrado da religião, sempre presentes. Bom, e apesar da religião hoje ser livre, todo mundo poder fazer o que quer, e o islamismo ser predominante, como eu falei para vocês, as questões relacionadas aos costumes, elas são um pouco mais ocidentalizadas, até porque nós estamos ainda na Europa, estamos ainda nos Balcãs. Então, por exemplo, você raramente vai ver mulheres usando hijab ou usando niqab ou burca, qualquer outro tipo de vestimenta tipicamente islâmica. Para os homens, a mesma coisa, você não vê muitos homens com aquelas barbas longas, você vê com a barba rala, típico do sul da Europa. Em relação ao álcool, amplamente vendido e consumido, então não tem muito esse segmento ao pé da letra de todas aquelas tradições muçulmanas que nós conhecemos muito bem e que eu mostro sempre aqui para vocês no canal. Acredito que naqueles dias era o único viajante por ali. Como sempre costumo falar nesse canal, conhecer cidades além da capital é fundamental para se ter a noção correta da realidade de um país, como vivem as parcelas mais pobres e muitas vezes mais isoladas de determinada nação. A Albânia, que ainda é considerada um país pobre para os padrões europeus, tem essa grande distinção entre sua população urbana e rural e entre as grandes, médias e pequenas cidades. De qualquer maneira, o turismo se tornou um ponto de importante desenvolvimento econômico nas mais diversas regiões do país. Restaurantes, barzinhos, hospedagens, muitas vezes simples, mas muito bem cuidadas, vão surgindo como uma maneira de trazer renda extra para as famílias, que passaram décadas isoladas do mundo. A riqueza histórica e peculiaridades culturais desse país apenas aumentam o potencial que a Albânia tem dentro da indústria bilionária do turismo mundial. Mais adiante vejo uma mesquita muito moderna, construída com o apoio do pequeno país árabe, o Kuwait. Uma arquitetura bem mais futurista, mas com detalhes igualmente impressionantes na suavidade de suas composições geométricas.
A cúpula, as paredes e a própria minareta meio descaracterizada chamaram bastante minha atenção após ter visitado dezenas de mesquitas em minhas viagens pelo mundo. Apesar da má fama que carrega por sua máfia e outros grupos criminosos que atuam dentro e fora do país, a maioria expressiva das cidades albanesas tem uma situação muito positiva na segurança pública. Andar pelas ruas a pé, com suas famílias, sem muitas preocupações, é rotina para os albaneses, principalmente em cidades de médio porte, como o caso de Elbasan. Os irreverentes ternos, vestidos de noiva e outras roupas de festa mostram a personalidade mais chamativa dos albaneses em momentos de celebração. Para mim, viajar significa absorver o máximo da cultura, costumes e rotina dos locais. Mesmo isso sendo difícil de se realizar em muitas partes do mundo, em tantas outras vemos que as cidades, as pessoas, são mais parecidas conosco do que imaginamos. Um simples passeio a pé por algumas horas revela que até mesmo os destinos mais subvalorizados e as cidades menos famosas podem ter algo de interessante a nos oferecer. Mas como vocês podem ver, uma cidade muito tranquila. Tudo bem, hoje é domingo, eu sempre gosto de falar o dia da semana para que isso não engane as pessoas. O horário no final da tarde, assim, umas 4, 5 da tarde, 4 horas da tarde de um domingo. E você não vê muitas pessoas, mas é uma cidade muito tranquila, limpa, agradável. Para ser a quarta maior da Albânia, você vê que tirando Tirana, você não tem muita coisa acontecendo por aqui. E é um país com uma arquitetura, pelo menos dentro da cidade, bastante singela, bastante típica, né, daqueles blocões com várias casas, igual a gente tinha em outros países comunistas. Chegando finalmente ao parque da cidade, vejo que aquele é o ponto de encontro dos senhores que jogam dominó. Várias mesas, vários amigos falando sobre os mais variados assuntos, dos quais não entendi nada pela barreira linguística, mas que com certeza fazem os finais de tarde serem particularmente agradáveis por aqui entre os amigos. Um pôr do sol de cores únicas marcam o final de um dia simples, com baixíssimos gastos, mas cheio de essência de uma viagem feita com qualidade, calma e grande valor cultural. As muralhas iluminadas também são um espetáculo inesperado à parte, e acredito que após assistir esse vídeo, muitos de vocês querem visitar a Albânia em breve. No próximo episódio estarei em mais uma incrível região desse país, mostrando tudo em detalhes para todos vocês. Não percam!